O navio Eda avançava lentamente pelas águas congeladas do norte do Círculo Polar Ártico, cercado por um silêncio que parecia enterrar qualquer som. O gelo rangia sob o casco, como se algo vivo se movesse por baixo, observando. A tripulação, exausta pela escuridão sem fim, sentia o peso do isolamento. A bússola girava sem direção, e até o rádio começou a emitir chiados que soavam quase como vozes tentando imitar a fala humana. Quando o Eda finalmente encalhou sobre uma fissura recém-aberta, o gelo se partiu num estalo que ecoou como um grito. O capitão ordenou uma inspeção, acreditando que a embarcação estivesse presa em uma placa instável. Mas quando os refletores iluminaram o abismo abaixo, revelaram não apenas água. Havia uma entrada, uma espécie de caverna submersa, negra como carvão derretido. Do interior vinham sons que pareciam cânticos, longos e contínuos, em uma língua que nenhum deles conseguia reconhecer. O som parecia vivo, pulsante, e quanto mais o ouviam, mais difícil era desviar o olhar da escuridão líquida que se abria sob o casco. Um dos mergulhadores, Halvorsen, ofereceu-se para descer. Apenas para observar a estrutura, disse tremendo, embora não soubesse se de frio ou de medo. Antes de submergir, olhou para o capitão com uma expressão estranha, quase devota, como se já ouvisse os cânticos dentro da própria mente. Quando Halvorsen desapareceu sob o gelo, o rádio do mergulho começou a chiar. Em meio aos estalos e ruídos metálicos, uma frase surgiu gutural e ritmada, em uma língua impossível. Ninguém reconheceu as palavras, mas todos sentiram o significado. Vocês foram ouvidos. O mergulhador voltou 30 minutos depois. Foi puxado de volta por 2 homens, inconsciente, o corpo rígido e os lábios roxos. Quando tiraram o capacete, gritos tomaram o convés. Halvorsen não tinha mais olhos. As órbitas estavam lisas, cobertas por uma fina camada de gelo cristalino. Mas antes que pudessem socorrê-lo, ele se sentou. Respirou fundo e começou a falar, na mesma língua dos cânticos. Os outros recuaram, horrorizados, enquanto ele entoava as palavras com uma serenidade inumana. Um murmúrio se espalhou entre os tripulantes. Cada sílaba parecia reverberar dentro das cabeças deles, como se o som estivesse vindo de dentro do crânio. Halvorsen, sem olhos, ergueu a cabeça e sorriu. O capitão mandou amarrá-lo, mas ele apenas repetia: "Eles estão despertando. O gelo respira." Durante a noite, o Eda começou a ranger. As luzes do convés piscavam, e o som dos cânticos parecia vir agora de todos os lados. As ondas batiam ritmadas, acompanhando a melodia subterrânea. Um dos marinheiros tentou enviar um pedido de socorro, mas o rádio emitiu o mesmo canto, em sua própria voz. No amanhecer pálido, o capitão percebeu que o gelo ao redor se movia. Não como uma maré, mas como algo vivo, inflando e contraindo. Um gigantesco pulmão respirando sob a crosta congelada. As rachaduras se expandiam como veias. Halvorsen começou a rir, repetindo uma frase em um tom quase amoroso: "Eles estão vindo buscar o ar deles." Os tripulantes tentaram liberar o navio, mas as hélices se prenderam em algo denso. Quando mergulharam para verificar, viram formas se contorcendo sob o gelo. Corpos pálidos, antigos, de rostos indistintos, movendo-se lentamente em direção à superfície. As câmeras subaquáticas registraram mãos humanas empurrando o casco, tentando entrar. À noite, Halvorsen foi encontrado morto. Seu corpo estava coberto de símbolos talhados no gelo, como se ele mesmo tivesse sido usado para escrever. E mesmo depois de morto, a língua que ele falava continuava ecoando pelo rádio. Era impossível desligá-lo. O capitão ordenou que queimassem o corpo. Mas quando o fogo tocou o gelo ao redor, o chão inteiro tremeu. Do abismo sob o Eda, um rugido surgiu, grave, profundo, como o despertar de algo colossal. A temperatura subiu subitamente e o gelo começou a rachar sob o navio. A tripulação entrou em pânico. Alguns tentaram fugir em botes, mas as águas se abriram como uma boca. As ondas se fecharam sobre eles, com sons de ossos quebrando. O capitão permaneceu no convés, observando o horizonte branco se contrair como uma garganta. Logo, o navio começou a ser puxado para baixo.
Do gelo emergiram colunas translúcidas, parecidas com nervos, que se enroscavam no casco e arrastavam o Eda para as profundezas. E de dentro da fenda, as vozes tornaram-se mais nítidas, agora humanas, suplicantes, como se cada uma fosse um eco da tripulação desaparecida. A última transmissão registrada do Eda captou uma única frase em meio aos cânticos: "O gelo tem memória, e o que nele dorme respira conosco." Depois disso, silêncio. Nenhum vestígio do navio foi encontrado. Meses depois, uma nova equipe de resgate encontrou no gelo uma fissura gigantesca, de onde saía um vapor morno, como o hálito de algo escondido. Dentro da fenda, flutuava um pedaço de tecido azul, a bandeira do Eda, coberta por cristais que pulsavam lentamente, como se respirassem. Os pesquisadores afirmaram ter ouvido algo vindo do interior. Um cântico baixo, cadenciado, impossível de gravar, pois os microfones falhavam. O som parecia vibrar diretamente no peito, na carne, fazendo o coração bater fora de compasso. E então, por um instante, o vento cessou. O gelo parou de ranger, e o cântico, que parecia distante, passou a ter vozes familiares. Homens, mulheres, pedindo ajuda, todos falando uma mesma língua impossível. Naquele momento, o pesquisador que liderava a expedição olhou para o gelo e percebeu que ele se movia, se erguendo, respirando. E quando as vozes sussurraram seu nome, ele entendeu. O Eda nunca havia afundado. Ele estava vivo e chamando por eles. O gelo ao redor se expandiu como um peito enchendo-se de ar. O cântico transformou-se em gritos, e o Ártico respirou de novo, exalando o vapor quente de algo que finalmente despertava do sono mais antigo da Terra. O vento levou o som, espalhando-o pelas planícies geladas, e quem o ouviu naquela noite nunca mais sonhou em silêncio.